Pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Fernando Bianco de Geografia e nesta aula vamos falar um pouquinho sobre a globalização. Quando eu falo sobre o termo globalização, eu penso que a primeira coisa que vem à cabeça de vocês seja o globo terrestre, ou seja, o mundo, né? E lá eu pedi para vocês semana passada realizarem, semana retrasada na verdade, né? Só que como muita gente não acabou não realizando, eu dei mais uma semana para vocês. E, eu pedi para vocês realizarem lá da página 118 a atividade 5, que trata sobre a questão do encolhimento do mundo. Aí acho que alguns ficaram pensando, poxa, mas como assim encolhimento do mundo? O mundo encolheu? Diminuiu de tamanho? Claro que não. Na prática, isso não aconteceu. Na prática, isso não aconteceu. O mundo, ele não diminuiu de tamanho. O que acontece é que com o passar, gente, prestem muita atenção nisso. Com o passar dos anos, com os avanços tecnológicos na área da comunicação e do transporte, nós tivemos a sensação de que as distâncias encurtaram, ficaram menores. Então, vou dar um exemplo. Da casa de vocês até São Miguel a pé é longe? Tem gente que vai falar, é longe, é longe. Da casa de vocês até São Miguel de bicicleta é longe? Opa, é longe, mas ficou mais perto. Falo da casa de vocês até São Miguel de carro. É longe? Opa, não, professor. É pertinho. Da casa de vocês até São Miguel de moto é longe? Ah, opa, bem mais rápido. Ficou perto. Ó, professor, do lado. E de helicóptero? Ixi! Não é longe, não. É pertinho, professor. Então, quer dizer, dependendo do meio de transporte utilizado, a distância ela pode ficar mais curta ou mais longa, né? Isso a gente chama esse encurtamento das distâncias pelo meio de transporte como supressão do espaço pelo tempo, né? Então, por exemplo, antigamente, vamos pensar aqui na época de 1500, quando Pedro Alves Cabral invadiu o Brasil, né? Quando ele queria se comunicar com alguém lá em Portugal, ele precisava escrever uma carta, né? Escrevia uma carta e essa carta ia de navio e demorava 30 dias para chegar lá em Portugal. E a resposta demorava mais 30 dias para voltar. 60 dias uma comunicação. Hoje a gente troca milhares, centenas, dezenas de informações por dia pelo WhatsApp de forma instantânea, com qualquer pessoa que esteja em qualquer lugar do mundo, tá? Graças aos avanços tecnológicos no campo da comunicação. Aí tem para vocês, tem um esquema aqui na página 118 que é bem interessante, que fala assim: o mapa do encolhimento do mundo através de inovação e transporte que aniquila o espaço através do tempo, né? Não é que aniquilam o espaço, ele suprime, ele diminui o espaço por meio do tempo, não é verdade? Então, por exemplo, daqui para Portugal hoje, se eu quiser ir de avião, eu demoro horas. Antes demorava o quê? Dias. Aqui, por exemplo, velocidade média de carroça e barcos à vela e por volta lá de 1.500 a 1.840. A velocidade de deslocamento era 16 km por hora. Locomotivas a vapor, que foi inventada a partir de 1850. A velocidade média 58 por hora. A partir de 1950, os aviões a hélice 480 a 640 km por hora o tempo de deslocamento. E hoje nós temos aviões de passageiros que viajam de 800 a 1.100 km por hora. Então, esse tempo de deslocamento se tornou cada vez muito mais rápido. Isso fez com que o mundo, as distâncias ficassem menor. Se você tiver dinheiro, tiver grana, você pode acordar, almoçar, você pode tomar café no Rio de Janeiro, almoçar, sei lá, no Espírito Santo e jantar
na Argentina, né? Para isso só basta dinheiro, porque meios técnicos para isso hoje existem, são os meios de transporte, tá? E quem soube se apropriar disso e utilizar muito bem foi quem? Foi o próprio sistema capitalista de venda, compra, comércio, indústria, etc. Porque as empresas, esses meios tecnológicos de comunicação e transporte, possibilitou que empresas se instalassem em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, a Nike. A Nike é uma empresa norte-americana que tem sua fábrica lá no Sudeste Asiático, que a sua matéria-prima vem da África, mas os tênis são vendidos, seus produtos são vendidos no mundo todo. Isso só é possível porque tem meio de transporte para isso. Isso só é possível porque tem meio de comunicação para isso. A matriz que fica nos Estados Unidos consegue se comunicar com com as suas fábricas no mundo todo, certo? Bom, enfim, então vamos lá para as questões agora então. Deixa eu apagar aqui. Vamos para as questões. Questão 1. Observe a imagem e explique o que o autor quis dizer com encolhimento do mundo. O que ele quis dizer com isso, galera? Ele quis dizer que o mundo estava encolhendo de verdade? Não. Ele quis dizer, tá, que houve a supressão do espaço pelo tempo. Em outras palavras, que os meios de transportes modernos fizeram com que as distâncias ficassem mais curtas. A outra questão aqui embaixo, essa daqui, ó, fala o quê? Antes da Revolução Industrial, viajar não era uma atividade corriqueira, com exceção de mercadores e alguns oficiais. A maioria das pessoas nunca saía da cidade em que nasceu. Então tinha gente que nascia e morria, principalmente isso muito presente durante a Idade Média. Pessoas nasciam e morriam na mesma cidade. Não conheciam os outros lugares porque não tinham meio de transporte para isso. Explique como a Revolução Industrial mudou esse cenário. Como a Revolução Industrial mudou esse cenário? Com a Revolução Industrial, houve a invenção de máquinas. Né? E uma dessas máquinas foi a máquina a vapor. E essas máquinas possibilitaram que as pessoas, mercadorias se deslocassem muito mais rápido. Né? A própria locomotiva, a máquina a vapor, possibilitou isso de uma maneira muito efetiva. A 3. Qual o lugar mais distante de sua cidade natal que você visitou e que foi fazer lá? Que meio de transporte foi utilizado nessa viagem? Certo? Então, fui para Minas. Eu vi um aluno lá que escreveu que foi para Minas. Tá, qual foi o meio de transporte? Foi de carro. Então, de carro foi tranquilo, porque o carro se desloca numa velocidade maior do que os outros, do que, por exemplo, uma bicicleta. Isso deixa a distância mais curta, bacana. Agora, galera, vocês vão clicar aqui na atividade, tem uma atividade postada, vocês vão explicar vocês vão escrever um texto explicando o que vocês entenderam sobre a globalização, tá bom? É isso, gente. Então, um forte abraço, se cuidem, fiquem em casa, tá? E até a próxima aula.